temperatura, né? Mas a classificação de MIS a nível Brasil, Estados Unidos e Europa é a mais usada, né? Então é ela que nós vamos usar, né? E a prótese PF1, ela vai simplesmente substituir a região perdida de dentes, né? Tecidos de suporte, tecido duro e tecido mole é mantido. Quando a gente pensa numa prótese protocolo PF1, a gente pensa, poxa vida, mas isso é mais difícil de acontecer, eu vejo tão pouco. E é verdade, né? Porque quando o paciente ele chega a ser um candidato à prótese protocolo, é porque ele está perdendo seus dentes. E se ele está perdendo todos os seus dentes, é porque ele também está perdendo os tecidos de suporte. Então, para a gente conseguir oferecer para um paciente uma prótese, para a gente oferecer para um paciente somente a região dentada, né, a região dentária, né, as coroas dos dentes, é uma situação mais rara, pelo menos, mas é possível que aconteça, como foi esse caso, né, em que esse paciente foi reabilitado com uma prótese total fixa somente da região dentária, né, estruturas de suporte foram mantidas. PF2, né? Qual seria a diferença da PF2 para a PF3? A PF2 nós temos uma caracterização de raízes, né? Já o inferior, que é uma PF3, nós temos aqui a caracterização de estruturas de suporte, né? Por exemplo, a estrutura gengival. Aí a gente pode imaginar, poxa vida, mas não fica tão bonito, né, quanto é uma PF3, a gente não tem aí essa mimetização da gengiva, né, que fica mais natural. Mas se a gente levar em consideração que a linha de sorriso da paciente ela é favorável, a gente precisa levar em consideração esse tipo de reabilitação por um motivo extremamente nobre, né, que é facilitar a higiene da paciente. Né? A PF3, como vocês viram, né, só que agora aqui vocês estão vendo em arcada superior, né, nós vamos mimetizar, né, nós vamos executar a região dentada e a região rosa, estética e estética branca. E a gente chama a atenção que é o caso clássico da prótese de protocolo, e é assim, né, porque normalmente o paciente, quando se apresenta candidato à prótese de protocolo, ele não perdeu somente dentes, ele perdeu de uma forma mais importante também as estruturas de suporte. A PR4, né, que nós vamos ter a partir de agora o R envolvido na nossa classificação, que muda do fixa para removível. Né? E a diferença da PR4 para PR5 é que na PR4 eu vou ter uma prótese totalmente suportada por implante. Na PR5, eu vou adiantar aqui, eu tenho uma prótese suportada por implante e também por tecidos moles. Então, ela é implanto muco suportada, a PR5. Vou voltar. A PR4 ela é totalmente implanto suportado. Tá? É a diferença entre a PR4 e a PR5. Ambas são removíveis, né? Uma outra diferença é que para também ela ser totalmente suportada por implantes, nós vamos precisar de uma quantidade maior de implantes. E elas vão ter as suas indicações também, e a gente vai ver isso durante o planejamento. Mas é importante que vocês saibam que existe a removível sobre implante, porque ela é uma carta na manga para quando o paciente não pode receber a prótese protocolo. Tá? Gente, e aqui é um caso que eu executei, né, que eu achei super interessante, que ela não é nem uma PF3 totalmente e nem uma PF1. Ela é híbrida. Né? E é interessante que a gente tenha esse conhecimento dessa possibilidade até para facilitar a nossa comunicação com o laboratório. Quando eu recebi essa paciente e a vi nessa circunstância, em que eu tinha uma manutenção de estrutura de suporte no quadrante 1 e uma ausência de estrutura de suporte no quadrante 2, eu pensei, poxa vida, a gente precisa reequilibrar essa reabilitação que infelizmente não foi bem feita, né? Então, a partir desse momento, a gente cogita mesclar os dois tipos de prótese, né? E isso é totalmente possível. Então, a minha comunicação com o laboratório passa a ser mais direta, né? Poxa vida, vamos fazendo quadrante 1 a PF1, quadrante 3, a gente pode planejar uma PF3 que a gente precisa reequilibrar essa oclusão, que é um dos principais fatores aí de sucesso da nossa reabilitação. A gente precisa estudar essa linha de sorriso, né, para exatamente ver se é possível manter toda essa função, a estética, atrelado à higiene. Vocês vão notar que na PF1 eu fico muito mais amarrado à minha posição de instalação dos meus implantes, porque eu preciso instalar um implante para cada não, mas para cada um dos elementos selecionados. Não precisa ser em todos os dentes, mas os dentes protéticos que forem selecionados para implante, eu tenho que acertar nesse alvo, né? Porque não seria nada interessante se eu tivesse uma emergência de parafuso entre um elemento protético e outro. A gente perderia a oportunidade da papila natural, que esse caso ainda permite. Vou até voltar aqui para vocês verem melhor, talvez. Tá vendo? Aqui, olha, nessa região eu tenho que realmente, para cada elemento protético selecionado, eu fico muito mais amarrado à posição tridimensional do implante do que numa PF3. Se na PF3 eu instalar o meu implante, vou dizer aqui em ameia, né, eu fico com ainda a garantia da estética mantida, porque eu tenho a gengiva rosa protética, né, a parte rosa da prótese. Né? Então isso daí passa a ser menos exigido. Né? Essa liberdade do posicionamento de implante passa a ser mais interessante. Então isso
é um ponto importante até para o momento transcirúrgico. Não somente da instalação do implante ser bem precisa, mas de como eu vou chamar cada um desses implantes, por exemplo. Esse implante, na hora da cirurgia, vocês já estão se acostumando com isso, vai ter alguém lá que vai estar anotando, né, na ficha do paciente, poxa, esse implante aqui ele ficou na região do elemento 14, esse do 13, esse do 12, e exatamente no 14, exatamente no 12, no 13, exatamente no 12, e assim por diante no quadrante 2. Quando eu passo a ter essa liberdade, isso é confortável, né? Eu não posso chamar esse implante aqui de 14, eu vou chamar ele de A. Esse eu não posso chamar de entre um e outro, eu vou chamar ele de B. Passa a ter uma sequência. Em prótese protocolo vocês vão lidar com isso. É o implante A, o implante B, o implante C, o implante D.